Agora, vamos falar da situação do ministro do Turismo, Celso Sabino. Ele teria se comprometido com a cúpula do União Brasil a deixar o cargo até esta sexta-feira. Vamos ouvir os detalhes desse bastidor direto de Brasília com Vitória Bel. Oi, Vitória, boa tarde. Olha só, Bruno e Márcia, o ministro Celso Sabino deve definir, dar uma resposta para o governo Lula e também para a cúpula do União Brasil sobre a sua posição até amanhã, sexta-feira. Esse foi o limite, a tolerância que a cúpula do União Brasil colocou como prazo para Celso Sabino pedir demissão do governo Lula, caso ele queira realmente permanecer no partido. E de acordo com integrantes da legenda, é isso que deve acontecer. Eles disseram que nas últimas conversas que eles tiveram com o ministro Celso Sabino do Turismo, Celso disse que quer permanecer no partido, principalmente olhando para as eleições de 2026. A gente lembra que o partido se comprometeu a lançar Celso Sabino a uma candidatura ao Senado no ano que vem. A garantia é essa que Celso Sabino não conseguiu com outras legendas, com outros partidos. Portanto, ele pretende permanecer no União Brasil com essa segurança nas eleições de 2026. Então, ele deve apresentar sua carta de demissão ao presidente Lula até amanhã, que foi o prazo máximo à tolerância dada pela cúpula do União Brasil. Apesar disso, o presidente Lula ainda tenta, fazer algumas negociações, umas últimas investidas para ver se Celso Sabino consegue permanecer no ministério. Aliados do presidente Lula disseram que auxiliares e também assessores da presidência devem entrar em contato ainda com a cúpula do União Brasil na tentativa de dissuadir essa decisão de Antônio Rueda e também de ACM Neto, presidente e vice-presidente da legenda, mas a cúpula do União Brasil parece estar irredutível nessa decisão de que Celso Sabino precisa deixar o governo, e se ele não deixar até sexta-feira, na segunda-feira, de acordo com a cúpula do partido, eles vão já abrir um processo disciplinar contra Celso Sabino, que pode culminar na sua expulsão da legenda. Márcia, Bruno. Obrigada, Vitória Bel, pelas informações. Agora eu tenho um bastidor aqui de última hora, de aliados de Celso Sabino, que disseram o seguinte: bastidores do Palácio do Planalto comentam que Lula quer esticar a corda. Não quer que Sabino saia e o ministro também não quer sair, porque para ele a COP é fundamental e também para conseguir aí ter esse cenário para o Senado do ano que vem. Ele teria a COP como uma espécie ali, claro, vai ser uma vitrine para ele se candidatar ao Senado no ano que vem. Então, segundo os aliados, nossos comentaristas, está tudo em aberto. O ministro segue despachando como se nada estivesse acontecendo. Está nas mãos do presidente Lula e estamos numa espera sem fim. Esse aliado disse, inclusive, que quando dá 5 horas da tarde, se o telefone tocar, quer dizer que ele sai. Então, eles ficam olhando para o telefone, esperando, porque dizem por lá que se toca às 5 da tarde é porque realmente caiu. Cássio, tá difícil, hein? Essa situação do Sabino, uma enrolação já dura mais de uma semana, e aí? Márcia, tanto Lula como o ministro entendem a dinâmica do Centrão e sabem que é da natureza do Centrão esse estica e puxa. Então, tanto Lula como Sabino apostam nesse cenário de incerteza e no excesso de expectativas por parte do Centrão, mais especificamente neste caso do União Brasil. E eles apostam que o excesso de caciques, o excesso de expectativas e a falta de um indicativo sobre o caminho do Centrão em 2026 são os elementos que ambos precisam para ficarem como estão. Lula mantendo Sabino e Sabino ficando ministro. Então eu aposto que até o final da COP esse cenário continuará sendo de incerteza. O União Brasil finge que ameaça, o ministro finge que sai. Ana, você acredita então que a União Brasil não expulsa Celso Sabino? Olha, Márcia, eu acho que depende muito do contexto de como vai fluir a COP. Porque, veja, embora o ministro Celso Sabino entenda que isso é uma grande vitrine para ele, a gente sabe que
a organização da COP não tem sido exatamente aquilo que a gente espera, ou que pelo menos a gente gostaria de esperar. A gente tem tido aí uma série de problemas, aquela questão dos hotéis, da alta das diárias. Então, embora seja uma vitrine, ela é uma vitrine para o bem e para o mal. Acredito que o União Brasil não vá fazer nada definitivo com ele, caso ele decida ficar no governo, até que essa COP aconteça, para entender se as consequências da liderança dele nesse evento, que tem, sim, significância mundial, foram positivas ou negativas. Obrigada, Ana e Acácio, pelas análises.